Hoje é uma sessão muito engraçada, né? Não tem muita procura da imprensa, não tem ninguém presente nas galerias e não tem ninguém presente nas cadeiras. É muito interessante. Somos, nesse momento aqui, apenas 4 vereadores. Vereador Eliomar, vereador Tio Carlos, vereador Eimon, eu. Outros vereadores estavam aqui, alguns já se retiraram. E estamos a 1 hora do Jogo do Brasil. Então parece que as atenções hoje se dissiparam dos problemas da cidade para os problemas do futebol. Eu queria aproveitar a oportunidade, ser também bastante rápido, e lembrar a situação nacional, a declaração e as medidas propostas pela presidente Dilma, para pedir licença àqueles que acharam que as medidas foram todas da melhor procedência, para lamentar, não concordar com isso em relação, por exemplo, às medidas propostas pela presidente Dilma, ou aquilo que ela acenou, porque nós tivemos uma grande audiência nacional para uma reunião onde a presidente disse ouvir o clamor popular e propunha soluções na direção do que a população, do que os manifestantes reclamavam. E na área da saúde, ela faz a seguinte argumentação e depois oferece a palavra ao ministro da Saúde para que ele complemente a exposição de tudo aquilo que a presidente tem no momento para fazer para melhorar a situação grave da saúde no país. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que no momento em que a presidente da República reconhece que são essenciais medidas para melhorar a saúde pública, eu fico na minha cabeça pensando no que eu assisti aqui durante esses últimos 2 meses. Da saúde, da educação, dos transportes. Eu imagino o secretário Osório ouvindo que o transporte no Rio de Janeiro vai mal. Porque ele falou aqui tantas coisas sobre o transporte, falou tantas coisas importantes sobre a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ele é um sujeito que vende bem um produto, eu concordo, é um secretário ativo, que está sempre presente, mas eu queria ver como é que ele deve estar se sentindo nessa avaliação nacional, porque o Rio de Janeiro não foi considerado uma exceção a São Paulo, a Curitiba, a Porto Alegre. Em todos nós vimos que o sistema de transporte do país é péssimo. O transporte nas grandes cidades é péssimo. Também eu queria ver o que tem a dizer os nossos representantes da Secretaria de Saúde quando apresentaram aqui que as metas foram todas alcançadas, que fizeram uma grande festa numa casa noturna que acabou fechada no dia 2 dias ou 3 depois da grande festa, dizendo e dando prêmio aos funcionários públicos pelo belíssimo desempenho por termos alcançado as metas. Alguma coisa está errada, ou o país inteiro ou as metas, tem alguma coisa errada. Em relação à proposta da presidente Dilma para a saúde, eu lamento profundamente saber que o principal argumento, o principal elemento para melhorar o sistema de saúde brasileiro, exposto pelo governo federal, seja a contratação de médicos estrangeiros. Eu queria, em primeiro lugar, deixar bem claro que não há nenhum posicionamento ideológico quando eu estou falando isso. Eu não tenho absolutamente nada contra os médicos cubanos, portugueses ou espanhóis. Ao contrário, acho o sistema cubano de saúde um belíssimo sistema de saúde, principalmente em relação à atenção básica. Acho que Cuba tem excelentes profissionais na área de saúde, como Portugal. Portugal acabou de demonstrar para o mundo, apresentando-se como o 4º país no mundo em menor mortalidade infantil. Então, os médicos e outros profissionais de saúde de Portugal são ótimos, como os da Espanha também. Não sei se teria algum Iniesta na Espanha, mas são excelentes profissionais de saúde. Agora, o importante é que não é essa a principal necessidade do Brasil em saúde. Será que ninguém conseguiu ainda explicar à presidenta Dilma de que nós investimos metade do que investem os outros países em saúde?
Será que ninguém explicou para a presidente Dilma que a gestão dos serviços de saúde do Brasil são catastróficos? Ela mesmo sabe disso. Quando ela teve um grave problema de saúde, ela foi buscar o atendimento no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, sabendo que ela não teria aquele atendimento, como milhões de brasileiros não têm aquele atendimento que ela precisou, nos serviços públicos de saúde. Por quê? Será que ninguém disse a ela que nós gastamos ano passado no Brasil, deixamos de arrecadar, a Receita Federal deixou de arrecadar 13 bilhões de reais pela renúncia fiscal, que é aquela que todos no imposto de renda declaram sem limite gasto em saúde privada? 13 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos. Por quê? Porque todo brasileiro, apesar do sistema público de saúde da Constituição dizer que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, 13 bilhões de reais que poderiam estar no sistema de saúde, no imposto de renda as pessoas declararam como gasto em saúde privada e não pagaram os impostos disso. Ou seja, esse dinheiro foi para incentivar que as pessoas comprem mais planos de saúde. Será que não foi visto que a administração pública é a responsável pelos problemas de saúde que nós temos no Rio de Janeiro? Que não é, como já temos exemplos na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, privatizando a gestão de saúde que melhora? E eu queria só botar um pequeno detalhe e uma pequena informação. Há uma semana atrás eu estive no Hospital Gafreguinle, na Tijuca, hospital universitário, que é um hospital da Unirio. O hospital universitário teve a moda estava em efervescência naquele momento, e os estudantes fizeram uma passeata pela rua Marise Barros e pelas ruas que circundam o hospital, reclamando, estudantes, eram apenas estudantes de medicina, de enfermagem, de serviço social, alguns estudantes da faculdade Unirio, reclamando porque o hospital foi obrigado a fechar leitos, obrigado a suspender cirurgias, obrigado a suspender exames. E aí a reclamação era com o diretor do hospital. Por que o diretor mandou embora 54% dos funcionários do hospital? Todos eles que não eram concursados estatutários. Todos aqueles precarizados foram para o olho da rua. E a explicação do diretor é muito simples e dá para se entender, e aí tem que ser levada para a presidente Dilma. Aquele hospital no ano passado, o vereador Tio Carlos, que conhece esses problemas dos hospitais de lá, tem um belíssimo serviço de pediatria. O hospital teve um gasto em 2012 de 27 milhões de reais. É quanto custava aquele hospital no ano passado. Como é que ele teve dinheiro para gastar 27 milhões no ano passado? Dos 27, 14, ou quase a metade, eram recursos oriundos da venda de serviços ao SUS. O SUS pagou pelos serviços prestados. E o restante são os recursos que a universidade, que o Ministério da Educação repassa para a universidade e a reitoria coloca no hospital. Muito bem. O que foi avisado o diretor do hospital? Que o Ministério da Educação não repassará mais recursos para o hospital universitário. Por quê? O hospital tem que mudar o seu modelo de gestão e colocar lá a empresa EBSER, a empresa federal de terceirização dos hospitais. Ou seja, falta dinheiro. 54% dos funcionários 48% dos funcionários foram mandados embora, funcionários que não são estatutários, reduziram os exames. Por quê? Porque o Ministério da Educação diz que não tem mais dinheiro para o hospital universitário. Por quê? Porque a solução é colocar empresas privadas nos hospitais universitários. Então vejam só. E aí a gente obtém a informação de que a solução que o Ministério da Saúde tem e que o governo federal tem para a saúde do Rio é contratar médicos para botar no interior. Ora, meus amigos, tem prefeituras hoje pagando 20 a 25 mil reais para médico trabalhar lá. E o médico vai trabalhar lá. Chega lá em um mês ele vai embora. Por quê? Vocês imaginem o que é um médico numa cidade pequena ganhando um belíssimo salário e que descobre que ele tem 20 mulheres que precisam fazer a mamografia para descobrir como é a situação delas, fazer a prevenção do câncer. Que existem pessoas que vão fazer os exames ginecológicos para a prevenção do câncer.
que existe necessidade de exames para avaliar doenças e que ele não tem, ou que o mais próximo dele fica a 70, 100, 120 quilômetros dessa cidade. Então não é só salário, não é só pegar o médico e enfiar ele no Nordeste, porque assim não fazem as outras áreas. Os funcionários do judiciário, quando vão para o interior, os funcionários do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, quando vão para o interior, os funcionários do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, eu duvido que alguma agência, que algum gerente de banco da Caixa Econômica vá trabalhar numa agência no interior emprestando dinheiro no banco da rua. Ele vai com a estrutura, com um prédio, com infraestrutura de informática, com funcionários para trabalhar com ele. E por que na saúde a única solução é com o médico? Os médicos não são a solução da saúde. Os médicos não são a solução da saúde. Não é a falta. Nós temos 370 mil médicos mal concentrados no Sudeste e no Sul do país. Precisamos fazer uma política pública para que esses médicos sejam obrigados a ir para esses locais. Isso sim que é feito, deveria ser feito. Então, senhores, eu lamento que na questão da saúde, como na educação, foi muito pouco o avanço que a gente ouviu. E espero que nós possamos discutir melhor isso aí, seja na mobilização urbana, na mobilidade urbana, seja na educação e seja na saúde. Muito obrigado e parabéns àqueles que estão aqui resistindo ao futebol.